Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu quero, juntamente com você, refletir sobre o tema intimidade emocional no casamento. O casamento não pode ser comparado a uma partida de tênis, quando um dos jogadores naturalmente precisa ser o vencedor. O casamento pode ser comparado a uma partida de frescobol, quando o objetivo é sempre tornar a bola ao alcance da outra pessoa para que ela possa jogar sem que a bola caia no chão. Assim também nós podemos comparar o casamento. O objetivo sempre é tornar a outra pessoa feliz. Se você entra no casamento para ser feliz, você está equivocado em relação ao seu propósito de casamento. Quando nós entramos no casamento, o objetivo é fazer a outra pessoa feliz. Quando então as duas pessoas que fazem parte do casamento tornam uma a outra feliz, elas estão agindo de forma correta, alimentando o seu casamento. Quando a Bíblia, por exemplo, fala de suportai-vos uns aos outros, um texto referindo-se ao casamento, a Bíblia está querendo dizer que o marido deve dar suporte à esposa, como também a esposa deve dar suporte ao marido nas suas necessidades. Isso tira aquela ideia de que casou, então agora tem que suportar um ao outro até o fim das suas vidas. Não, pelo contrário, a ideia é dar suporte ao marido e dar suporte à esposa. Parece que com o tempo, esta intimidade emocional no casamento, ela dá lugar à interação no casamento. Isso acontece especialmente quando vêm os filhos, quando o tempo vai se passando, quando o casamento não é alimentado, aí as relações começam a ser relações superficiais. Quando o marido já não é mais o meu marido, ele é o pai dos meus filhos. Quando a esposa não é mais a esposa, e sim a mãe dos nossos filhos, e assim por diante. Quando isso acontece, nós podemos dizer que a relação emocional ou sentimento emocional que envolve o casamento está dando lugar à interação dentro do casamento. É a mesma coisa, por exemplo, a interação que acontece entre nós e um médico, entre nós e um pastor, entre nós e um outro profissional. É uma relação amigável e não uma relação de intimidade. A relação de intimidade dentro do casamento, ela precisa ser sempre preservada e buscada pelo casal. Afinal de contas, o objetivo do casamento é que vivam então essa sua intimidade e viva também esse seu lado emocional no casamento. Que haja então de fato intimidade emocional. A intimidade emocional dentro do casamento, ela é muito importante, tanto por parte do esposo como da esposa, com o objetivo de manter acesa a chama dos sentimentos que envolvem um ao outro. Nós podemos afirmar que o primeiro vínculo que acontece num relacionamento é o vínculo emocional. Isso significa que quando há este vínculo emocional, a outra pessoa sempre será o lugar mais agradável onde eu posso estar. O próprio amor, que é o sentimento que une o casal, começa com este vínculo emocional. E o amor, então, quando ele é brotado no interesse pela outra pessoa, passa a ser uma decisão. Eu decido amar a minha esposa, a esposa decide amar o seu marido. Se o amor, portanto, depende de uma atitude, depende de uma decisão de ambos, significa que ele precisa ser alimentado, precisa ser nutrido. Quando o amor não é nutrido, é como uma planta que não é regada, ela acaba murchando e acaba morrendo. O amor não pode morrer dentro de um relacionamento conjugal. Quando há por parte do esposo e da esposa esta vontade, essa decisão de fazer por onde continuar amando a sua esposa, continuar amando o seu marido, então este amor jamais vai se acabar. Significa, portanto, que o amor deve ser cultivado. Nós, dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um casamento, nós não podemos dar oportunidades para que os adversários acabem, atrapalhem e dificultem o nosso relacionamento no nosso casamento. Pelo contrário, nós devemos sempre estar fortes, firmes contra toda e qualquer situação externa que venha atrapalhar a nossa vida conjugal, o nosso relacionamento. Portanto, nós podemos afirmar que o casamento é uma construção diária.
Dia após dia, nós queremos alimentar o nosso casamento, fazer por onde para que a gente tenha um casamento bem-sucedido e também um casamento abençoado. Dia após dia, depende da decisão do marido e da esposa manter-se fortes, unidos contra toda e qualquer adversidade, para que possam então construir um casamento que seja sólido para eles e que possam também servir de referência para os seus filhos e para a sociedade em geral. Quando o esposo mais a esposa nutrem isso e trabalham isso, dialogam sobre este assunto, com certeza sempre vão encontrar alternativas para que possam viver de forma tranquila, agradável, dentro do seu relacionamento conjugal. Numa certa vez, eu ouvi uma palestra que compara o casamento com as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A primavera é caracterizada pelas flores, pelo florido, pela coisa bonita, assim também como o casamento, é o início do casamento, as coisas são agradáveis, são bonitas, onde há um respeito mútuo, onde tudo parece ser flores num casamento. Depois vem o verão, que é aquela parte quente, a estação mais quente, em que o casamento também ele tem o seu momento auge, o momento ápice no relacionamento entre o esposo e a esposa. Daí, a estação seguinte, outono. O outono começam a cair as folhas, o tempo fica um pouco mais nublado. Parece que neste momento do casamento é o momento em que os filhos começam a aparecer, as relações já não são mais tão próximas entre o esposo e a esposa, e é como se a família começa nesse período do outono. E daí vem o inverno. O inverno é um período triste, um período mais nublado, um período frio, e muitas vezes os casamentos estão neste período do inverno. Os relacionamentos são frios entre o homem e a esposa, parece que nada mais faz sentido entre o casal. Mas lembrem-se sempre o seguinte, que depois do inverno, novamente começam as estações com a primavera. E aí começa tudo de novo. Nós podemos lembrar que no casamento, muitas vezes, nós vamos encontrar tempos difíceis, tempos amargos, tempos dificultosos. No entanto, a primavera vai chegar. Então eu pergunto para você, se você tivesse que fazer uma análise, uma avaliação do seu casamento, em que momento estaria o seu casamento? Estaria na primavera, no verão, no outono ou no inverno? Depende de você, depende da forma como você age dentro do seu casamento. Queira Deus sempre abençoar a sua vida, queira Deus sempre abençoar o seu matrimônio, o seu casamento. Dialogue sempre com a sua esposa, dialogue sempre com o seu esposo. Afinal de contas, vocês escolheram casar, não foi por mero acaso, mas Deus colocou vocês um do lado do outro para se manterem fiéis um ao outro, unidos no matrimônio, decidirem as coisas em conjunto e levarem a vida de acordo com a vontade de Deus. Há uma frase que foi usada no meu casamento que diz da seguinte forma: amar não é dizer um ao outro eu amo você. Amar é vocês dois olharem para o horizonte, olharem para frente, olharem na mesma direção e caminharem juntos. Na verdade, o casamento é para isso. O casamento é para que nós andemos juntos, um do lado do outro. Nós vamos ter conquistas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter coisas boas e vamos ter coisas ruins. No entanto, acima de tudo, nós podemos dizer que o casamento continua sendo uma bênção de Deus. E Deus quer abençoar também o seu casamento. Se você tem dificuldades no seu relacionamento, tem dificuldades no seu casamento, coloque este assunto também diante de Deus em oração. Se houver necessidade de fazer uma terapia de casal, de buscar aconselhamento com amigos, com profissionais para ajudar com o seu casamento, faça isso. Não deixe simplesmente que o seu casamento se acabe por falta de vontade ou oportunidades que vocês mesmos proporcionam a vocês a respeito deste assunto. Deus abençoe a todos e que tenham de fato um casamento maravilhoso.